Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta... Nunca mais você ouviu falar de mim. A música da minha vida. Mas eu... Olha, a minha irmã tinha uma mania que eu odiava, mas eu detestava. Ela vivia fuçando no meu armário e pegando roupa minha emprestada. Quer dizer, emprestada em termos, né? Porque ela pegava e não devolvia. Nem pedia. Chegava e pegava. A Cíntia era 4 anos mais nova do que eu. Mas a gente meio que regulava no manequim. Volta e meia, eu tinha de procurar alguma coisa minha lá no armário dela. Eu detestava. Tanto que ela só fazia isso quando eu não estava em casa, porque do contrário, eu não permitia. Naquele sábado, por exemplo, aconteceu de eu procurar uma blusinha branca para vestir, que eu inclusive tinha comprado na semana anterior. Não tinha nem usado ainda. Só que adivinha? Não encontrei. Aproveitei que ele estava no banho e fui lá conferir nas coisas dela, que era o único lugar onde podia estar. Foi quando abri uma das gavetas e me deparei com aquele pedaço de papel. Detalhe, o papel estava dobrado e guardado justamente em cima da blusinha branca que eu estava procurando. Na verdade, eu nem ia ler o que estava escrito, só que, não sei, me bateu uma curiosidade tão grande que eu acabei desdobrando aquele papel. E no que bati o olho na primeira linha, já senti vontade de rir. Simpatia para separar o seu amado da sua rival. Era o que estava escrito ali. Eu li aquilo e não consegui segurar o riso. Fiquei me perguntando o que a minha irmã estaria fazendo com uma coisa daquelas. Será que ele estava apaixonada? Ela não tinha comentado nada comigo. Ainda menos que estava gostando de um cara comprometido. E o cara só podia ser comprometido porque a própria simpatia deixava isso bem claro. Simpatia para separar o seu amado da sua rival. Olha, eu até sei que devia ter dobrado de novo aquele papel e recolocado no lugar, mas a curiosidade não me deixou fazer isso. E eu, ao contrário, continuei a leitura. Primeiro consiga uma peça de roupa dele e uma peça de roupa dela, a sua rival. Pode ser qualquer roupa, mas a simpatia funciona melhor se for uma peça íntima. Melhor ainda se a peça recém tiver sido usada. Escreva 7 vezes na peça dele o seu nome e na peça dela, da sua rival, escreva 7 vezes a palavra intrusa. Depois disso, enterre as 2 peças em locais diferentes, de preferência bem longe uma da outra, exatamente à meia-noite de uma sexta-feira. Quanto mais longe ficar uma peça da outra, mais separado o casal vai ficar. Junto da peça dele, enterre também uma peça íntima sua, de preferência peça íntima, com o nome dele escrito nela 7 vezes. Em 7 dias, o casal vai brigar e ele só terá olhos para você. Olha, eu tive de me segurar para não rir. Primeiro porque eu nunca acreditei nessas coisas. E depois porque eu fiquei ali imaginando a cena. Minha irmã cavando a terra, meia-noite de uma sexta-feira. Aliás, eu ainda estava rindo quando ela entrou no quarto e me pegou com aquele papel na mão. Não consegui me segurar. Escuta, o que significa isso aqui, hein, Cíntia? Você virou macumbeira agora? Ela ficou fula.
Quando me viu com aquele papel na mão, ela ficou possessa. Me dá isso aqui, Vanessa. Quem mandou você mexer nas minhas coisas, hein? Falou aquilo e já foi arrancando o papel da minha mão. Eu saí rindo do quarto, achando a maior graça. Até porque, repito, foi uma coisa tão inesperada. Primeiro que eu não sabia que ele estava gostando de alguém. Segundo que não sabia que além de estar gostando de alguém, a pessoa era comprometida. E terceiro, o mais engraçado, jamais poderia imaginar que ela se prestasse àquele tipo de trabalho, fazer simpatia, trabalho, macumba, sei lá o quê. Eu tinha combinado de sair com o meu noivo naquele sábado. E quando ele chegou em casa para me apanhar, a primeira coisa que eu fiz foi lhe contar sobre a simpatia. E contei na frente da minha irmã, ainda por cima, só para tirar uma onda com a cara dela. Contei e naturalmente ri, mais uma vez. O estranho é que, enquanto eu achava graça, ele, ao contrário, não moveu um músculo do rosto. Ficou sério olhando para mim, depois olhando para ela, com a expressão assim meio fechada. De maneira que, dentre nós três, só eu achei graça. Ela, naturalmente, ficou com a cara mais séria do mundo, e ele também. De maneira até estranha, porque, sinceramente, eu pensei que ele também ia achar engraçado. Só que não. Para dizer a verdade, o Odair olhava mais para a cara da minha irmã do que para mim. E com aquela cara séria. Cara de bravo, de quem não estava achando graça. Juro que não entendi nada. Sabe, me pareceu até que ele estivesse cobrando alguma coisa dela só pelo olhar. Fiquei super intrigada. Tanto que depois, tão logo entramos no carro, eu já fui perguntando para ele. Escuta, Odair, o que houve, hein? Ele respondeu seco, sem olhar para mim. Não houve nada, por quê? Sei lá, tô te achando tão estranho. Estranho como? Ué, e eu é que sei? Você parece que ficou irritado quando eu te contei da simpatia que eu encontrei lá no meio das coisas da Cintia? Achei até que você fosse achar engraçado, mas você ficou com uma cara. Foi então que ele se virou para mim. Escuta, você sabe se a tua irmã tá de rolo com alguém? Não, ela não me contou nada, mas essa simpatia só pode ser para algum carinha, né? Em quem ela tá de olho. Mas por quê? Não, por nada. É que semana passada... Ele começou e parou no meio da frase. O que tem semana passada, Odair? Ele mais uma vez não respondeu. Já encafifada, eu insisti. Você não vai falar, Odair? Começou a frase e parou no meio. O que aconteceu semana passada? Senti que ele ficou incomodado. Me pareceu até meio arrependido de ter começado aquela frase. No fim, em vez de responder, perguntou. Você lembra semana passada, quando eu dormi na tua casa? Lembro. O que tem? É que de manhã eu não encontrei a minha cueca. Não encontrou a tua... Ué, como assim? Ué, não encontrei. Lembra que eu perdi a hora, que eu levantei até meio atrasado? Pois então, só vesti a calça, sem nada por baixo. Saí correndo para o trabalho. Mas e por que você não me falou nada? Ah, esqueci. Eu estava com pressa. Você não encontrou? Não encontrei nada. Então, eu ia até perguntar se você tinha achado, mas depois esqueci. Só fui lembrar agora que você me falou dessa história aí de simpatia, de peça íntima.
Sabe, quando ele falou aquilo, chegou a me dar um choque. Peraí, você não está querendo insinuar que pode ter sido a minha irmã que pegou a tua cueca para... Olha, eu não cheguei nem a terminar a frase. Tive medo de chegar ao fim. Meu Deus do céu, será que a minha irmã estava pensando em fazer aquela simpatia para conquistar o meu noivo? Não, ela só podia ter perdido o juízo. Será que estava apaixonada por ele? Mas, meu Deus do céu, eu nunca tinha notado nada. Olha, fiquei com a cabeça fervilhando por conta daquela história. Só de imaginar que a minha irmã realmente estivesse de olho no meu noivo, e mais do que isso, querendo fazer simpatia para separar a gente, eu já fiquei tremendo dos pés à cabeça. O fato é que aquilo que antes para mim foi motivo de riso, de graça, começou a me incomodar. E fiquei ainda mais incomodada quando a certa altura o Odair começou com aquela conversa. Tem uma coisa que eu nunca te contei, Vanessa. Coisa? Mas que coisa, Odair? Que mistério é esse? Não é mistério, é sobre a tua irmã. Tá, mas o que tem a Cíntia? Fala. Não é nada demais, também não precisa ficar assim. Até por não ser nada demais, eu achei melhor não comentar nada com você, mas é que teve um dia que ela ficou me dando umas indiretas. Indiretas? Que tipo de indireta? Ah, sei lá, Vanessa. Ela ficou se insinuando. Mas e por que você não me contou isso, Odair? Não sei, Vanessa. Achei que não fosse nada demais. Mas, Odair, como assim não... Você me conta que a minha irmã ficou se insinuando para você e ainda diz que isso não tem nada demais? Que mais que ela fez? Nada, foi só isso. Só isso? E você acha pouco? Vanessa, não aconteceu nada. Também não precisa fazer esse escândalo todo. Não aconteceu nada? Não aconteceu para você, viu? Aliás, dá meia volta agora, que eu quero falar com ela. Preciso tirar essa história limpo agora mesmo. Vanessa, peraí, também não é para tanto. Volta, Odair. Volta para casa ou eu saio do carro e pego um táxi. Mas, meu Deus, a gente não ia no cinema? Mas que cinema, Odair? Você acha mesmo que eu vou ter cabeça para assistir filme depois do que você me contou? Olha, eu realmente não ia ter cabeça para mais nada, nem para assistir filme, nem para outra coisa qualquer. Primeiro encontro aquele maldito papel no meio das coisas da minha irmã, uma simpatia. Depois ele me conta que a sua cueca tinha sumido da última vez que ele tinha dormido em casa. Coincidentemente, a simpatia falava em peça íntima. Só isso já era motivo para eu ficar de orelha em pé, porque se a cueca dele estivesse lá no meu quarto, eu a teria encontrado. Com certeza foi ela que pegou. Aí, para completar, meu noivo ainda me conta que dias atrás minha irmã tinha se insinuado para ele. Que conclusão eu podia tirar disso tudo? Que a tal simpatia que ela queria fazer, ou sei lá, de repente até já tinha feito, era para ele. Na verdade, para nós, né? Já que a simpatia era para separar o casal. Olha, a minha cabeça ficou fervendo. E eu não ia conseguir sossegar enquanto não conversasse com a minha irmã. Ela ia ter de me explicar aquela história direitinho. Quando chegamos em casa, ela estava na sala com a maior cara de sonsa,
assistindo televisão ao lado da minha mãe. Eu já cheguei gritando, nervosa, lhe dando de dedo na cara. Escuta, Cíntia, o que você fez da cueca do Odair, hein? Ela arregalou o olho. Cueca? É, Cíntia, você ouviu muito bem, você não é surda. Por quê? Vai dizer que não foi você que pegou para fazer aquela simpatia? Eu já tô sabendo de tudo, menina. Não adianta fazer essa cara de sonsa, viu? Nisso a minha mãe se meteu. Que história é essa de cueca, Vanessa? Acabei contando tudo, tintim por tintim. Falei do papel com a simpatia, que eu tinha encontrado lá no meio das coisas dela. Falei da cueca do Odair, que tinha sumido, da história que ele me contou, que a Cíntia tinha dado em cima dele. E aí foi a vez da minha mãe colocá-la contra a parede. Isso é verdade, Cíntia? Em vez de responder, ela começou a chorar. Principalmente porque eu estava a ponto de matá-la. Não venha querer tirar o corpo fora, menina. Porque ele mesmo me contou, Cíntia. Você não tem vergonha na cara, não? Ficar dando em cima do noivo da tua própria irmã? Ei, Cíntia, fala comigo! Olha, não gosto nem de lembrar. Quanto mais acusava, mais nervosa eu ficava. E o Odair ali do lado, acompanhando tudo em silêncio, me olhando como se já estivesse arrependido por ter me contado aquelas coisas todas. E mais arrependido ainda ele me pareceu quando a minha irmã soltou a bomba. Mãe, eu não tive culpa, mãe. Foi ele que ficou me provocando, dando em cima de mim, me agarrando. Como é que é? Como assim te agarrando? Bom, nessas alturas, até o meu pai, que estava lá fora no quintal, veio ver o que estava acontecendo. Tamanha foi a confusão que se instalou ali naquela sala. E chegou bem a tempo de ouvir o que a Cíntia tinha dito. E aí foi a vez dele perguntar o que significava aquilo. É verdade isso que eu acabei de escutar, Odair? Meu noivo só baixou a cabeça. E como quem cala consente, o pai ficou de cara. Olha, eu nunca tinha visto meu pai tão bravo. Quer dizer então que eu recebo você como um filho dentro da minha casa e você me apronta uma dessas, Odair? Ei, menino! Olha na minha cara! Moleque! Nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar uma cena daquelas. Quando minha irmã contou em detalhes o que tinha acontecido entre eles, versão dela, claro, a minha vontade foi de morrer ali mesmo. Segundo ela, quem tinha dado em cima dela, na verdade, tinha sido ele, e não o contrário, como ele tinha me contado. E mais do que simplesmente dar em cima, ele já tinha conseguido até mesmo arrastar a minha irmã para a cama. Pelo menos foi isso o que ela contou. Que os dois já tinham transado, algumas vezes até mesmo ali, na nossa própria casa. Ele naturalmente negou tudo. Mas é claro que numa situação dessas, todo mundo acaba acreditando mais na mulher do que no homem, inclusive eu. A Cíntia ainda teve coragem de dizer que estava apaixonada por ele. Naturalmente para tentar justificar o fato de ter me passado a perna e se envolvido com o meu noivo. Olha, até o meu pai, que sempre foi um cara calmo, de boa paz, ficou tão descontrolado que quase foi para cima do Odair. O resultado é que no fim de tudo, foi desse modo patético que o meu noivado chegou ao fim. Sabe, até hoje eu não consegui assimilar o que aconteceu. Minha irmã apaixonada pelo meu noivo, ele por sua vez a seduzindo pelas minhas costas e arrastando a minha irmã para o quarto enquanto eu tomava banho.
Na verdade, eu já tinha pego os dois em algumas situações esquisitas, tipo parando de conversar quando eu chegava perto, mas eu juro que nunca desconfiei de nada, até porque, convenhamos, é para acabar. Só que depois comecei a ligar uma coisa na outra, lembrar de acontecimentos e a verdade é que estava na cara. Só eu é que não via. Aliás, até hoje não entendi por que ele comentou aquilo comigo no carro. Porque se tivesse ficado quieto no canto dele, se não tivesse me contado do sumiço da cueca, por exemplo, ou que ela tinha dado em cima dele, nada teria vindo à tona, até porque eu não ia ficar tirando satisfação com ela. Apesar de confessar que gostava dele, ela negou que tivesse pego a cueca para fazer a tal simpatia. Na verdade, até hoje, não sei o que de fato aconteceu. Se bem que nada me tira da cabeça que ela fez sim o tal feitiço, até porque conseguiu o que queria, acabar com o nosso noivado. Bem verdade que eu nunca acreditei nesse tipo de coisa. Só que chega uma hora que as evidências falam por si. Naturalmente que minha relação com a minha irmã nunca mais foi a mesma. O noivado acabou e meu relacionamento com a minha irmã ruiu. Hoje, a gente mal se olha na cara. Só conversa o estritamente necessário. Nossa convivência não tem sido nada boa debaixo desse teto. E nem poderia, né? O clima fica pesado quando estamos no mesmo ambiente. Por isso, eu até evito chegar perto. Fico mais fora de casa do que dentro. Saber que eu dividi com ela o homem que eu amava ainda mexe demais comigo. E tem horas que eu penso e não acredito. Parece mentira. Só de olhar para sua cara e lembrar que ela teve um caso sórdido com o meu noivo, eu me viro do avesso. A vontade que me dá é de pegá-la pelo pescoço e torcer. É minha irmã, mas só eu sei a mágoa e a raiva que eu sinto dela. Às vezes, eu não consigo acreditar que ela tenha sido capaz. Olha, não falo nem por ele, porque homem é tudo igual, nenhum vale a comida que come. Mas ela, meu Deus, minha própria irmã, sabe, eu jamais ia imaginar. Além de pegar as minhas roupas, pegava também o meu noivo emprestado. Como que eu nunca notei nada, meu Deus? Tudo acontecendo diante dos meus olhos e eu nunca fui capaz de perceber ou pelo menos desconfiar. Até transar eles transavam, aproveitando que eu estava no banho e não tinha mais ninguém em casa. Depois de tudo, ele ainda me ligou algumas vezes querendo se explicar, dizendo que as coisas não tinham sido bem daquele jeito, que a minha irmã tinha exagerado, só que apesar de estar com o coração partido, me recusei a conversar com ele, até porque, sabe, não tem mais jeito. Acabou a confiança. Claro que ainda sofro com as lembranças, com tudo o que aconteceu, porque, afinal de contas, de uma só tacada, fui traída por meu noivo e por minha irmã. Francamente, às vezes não sei se algum dia eu vou conseguir perdoá-la. Olha, eu daria tudo para não estar passando por isso. Só que nada do que aconteceu dependeu de mim. Tem horas que eu acho que nunca mais vou conseguir confiar em ninguém. Amar alguém como eu amei o Odair, então, isso nem se fala. Porque não se pode ser traída do jeito que eu fui e voltar à vida como se nada tivesse acontecido. Por isso é que eu digo, depois do que passei, de todo o sofrimento, só mesmo um milagre para me fazer acreditar no amor outra vez. Gostaria de me apaixonar amanhã, de esquecer a desilusão, a tristeza, mas sei que depois de tudo que passei vai ser difícil.
Por isso é que eu digo, voltar a amar, voltar a me apaixonar, talvez um dia. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil mesmo.